Fala, meu Josequi, como é que estão as coisas? Mais uma aula hoje. E hoje vai ser a nossa aula mais pesada, ok? Eu acho que vai ser a maior, a mais pesada no sentido de tamanho e de conteúdo mais complexo, porque nós vamos falar de um tema que é muito difundido na gestão, no conceito de gestão. Aqui a gente está falando de gestão de eventos esportivos. Em todas as áreas de gestão, existe um termo que é um termo da moda, que é o termo que a academia usa, né? Que os grandes doutores da área utilizam. Nós vamos falar hoje de stakeholders. E no Brasil nós estamos vivendo um momento onde todo mundo gosta de utilizar termos em inglês, né? Mas eu acho que não faz bem essa utilização desses termos, para ser sincero, tá? Mas, o que são stakeholders? Vamos passar aqui para nossa tela compartilhada. Acho que aqui eu vou ficar nesse cantinho aqui, eu acho que vai ficar bom. Eu gosto da terminologia os interessados. Stakeholders são todos aqueles que estão interessados de forma direta ou indireta, no caso de um evento esportivo, no seu evento esportivo, ok? Esse conceito de gestão ele pode ser utilizado em várias áreas do conhecimento, viu, pessoal? Como eu disse mais de uma vez, ok? É um conceito de gestão amplo, tá? Todas as áreas de gestão trabalham com o conceito de stakeholders, ok? Então vamos lá, vamos adentrar nesse termo. Por definição, stakeholders são todas as pessoas, empresas ou instituições que têm algum tipo de interesse na gestão e nos resultados de um projeto, evento ou organização, influenciando ou sendo influenciadas direta ou indiretamente por ela, ok? Então são as pessoas que têm interesse. Pode ser nos resultados de um projeto, evento ou organização, influenciando ou sendo influenciados, e direta ou indiretamente. Repetir aqui as palavras para vocês entenderem que é todo mundo que está de alguma forma ligado com o evento. E na hora que a gente abrir o nosso mapa de stakeholders de um evento, de um evento de judô, nós vamos ver o tanto de gente que está envolvida nisso aí, que às vezes a gente nem leva em consideração, tá? A compreensão do termo se torna mais clara ao analisarmos a palavra stakeholder. Ela vem do inglês e nasce da junção de duas palavras, que é stake, que é interesse, e holder, que é aquele que possui algo, ou seja, é quem possui interesse, ok? Em outras palavras, é possível dizer que os stakeholders nada mais são do que os grupos ou públicos. Eu ainda fico com essa tradução que são os interessados, de alguma forma, ok? Aquele que possui um interesse no que está acontecendo. Mesmo que ele não saiba e mesmo que ele esteja sendo influenciado por aquele evento de alguma forma. Ele não sabe que ele está sendo influenciado, mas ele está, ok? E se ele soubesse, provavelmente ele teria interesse. Esse é o ponto dessa análise. E aí, quais são as necessidades que a gente precisa de entender esses stakeholders? Esse é um ponto muito relevante. Cada stakeholder ele deseja uma coisa diferente de um projeto. Cabe à instituição avaliar junto às partes interessadas o que elas querem. Muitos, inclusive, podem ter interesse que sejam prejudiciais ao andamento do projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sei lá, você vai fazer um campeonato. Às vezes, o vizinho do ginásio que você está alugando ou que a prefeitura está cedendo, ele não tem interesse que o campeonato seja naquele dia. Talvez porque naquele mesmo dia ele marcou um churrasco de confraternização da família dele para comemorar o aniversário dele. Então, por exemplo, ele tem interesse que aquilo não seja no mesmo dia, ok? Então, as partes interessadas muitas vezes querem ser prejudiciais ao andamento do projeto, ok? E a melhor forma de descobrir as necessidades dos seus stakeholders ou dos interessados é por meio de comunicação direta. Isto é, manter-se em contato constante com cada parte interessada e no grau de participação na empresa e descobrir que resultado ela espera, o porquê disso, quando e como ela espera receber a sua parte daquilo ali. Okay? Comunicação é realmente o mal do mundo.
Na verdade, assim, comunicação seria o bem do mundo, mas a falta de comunicação é o mal do mundo, né? A nossa dificuldade em dialogar e estar em contato com o nosso cliente ou com os interessados em geral, isso faz muita diferença. E comunicar não é só falar o que eu quero, né? É eu fazer com que a pessoa entenda e eu também entender um pouco das necessidades dela, né? Para que isso seja feito, é necessário engajar os stakeholders no projeto. Engajar é o termo também bem da moda, né? A gente fala muito de redes sociais, de projetos em geral, você fazer a pessoa estar envolvida com aquilo ali, né? Esse envolvimento é fundamental para que a instituição possa compreender as necessidades dos seus diferentes públicos de interesse. Tá, mas aí você vai falar comigo, pô, mas eu preciso então, quando eu estiver organizando um campeonato, eu preciso conversar com os vizinhos? Não, não é bem assim, tá? Porque a gente precisa determinar uma prioridade, né? Quem são as pessoas mais interessadas, quem são as menos interessadas, né? E para isso existe uma regra também. Organizar os seus stakeholders é muito importante, né? Isso pode variar de evento para evento, mas a primeira coisa é listar todo mundo, todas as partes interessadas. O segundo ponto é entender os interesses dos stakeholders. Entender o que esses caras querem. Às vezes pode ser perguntando, conversando, ou às vezes é você mesmo presumindo o que as pessoas querem. Porque se, por exemplo, eu tenho um vizinho que vai ter o churrasco no mesmo dia, eu vou ter, por exemplo, um outro vizinho que ele pode, por exemplo, às vezes ele tem um hábito de fazer. Vou pegar um exemplo bem genérico aqui. Você vai ter um vizinho do ginásio, por exemplo, que ele toda quinta-feira ele monta uma barraca numa feirinha que tem ali para vender churrasquinho. E aí esse cara, se ele for avisado, ele vai ter um outro interesse, né? Ele vai ter um interesse, por exemplo, de montar a barraquinha dele de churrasquinho ali e atender o público, né? Quem sabe vai ser interessante para ele. Então vejam como é que a gente tem possibilidades diferentes. E eu tô falando do vizinho, não é o que tem um negócio, porque o que tem um negócio, com certeza, talvez seja até muito interessante de conversar com eles, né? Mas eu tô falando de pessoas que você nem imagina que poderiam estar envolvidos. Determinar o grau de influência de cada stakeholder, porque isso é um ponto muito importante. Quando a gente entra nessa... E vocês já devem estar se perguntando assim, porra, mas eu preciso olhar todo mundo, eu preciso ouvir todo mundo, eu preciso... Pô, não tenho tempo para fazer isso tudo. Então, determinar o grau de influência é extremamente importante. Porque você chega nesse ponto a classificar os seus stakeholders por uma ordem de importância. E aí, obviamente, como eu falei para vocês que muitos interessados, eles podem, por exemplo, estar contra esse projeto, e aí eu preciso entender qual que é a importância de cada um desses caras para ver quais são as necessidades que eu preciso tratar. Porque, ao final das contas, o cara que mora do lado do ginásio, ele sabe que vai ter eventos ali, esportivos, né? Ele sabe que vão ter eventos esportivos. Então esse cara meio que já sabe. Ele talvez gostaria que o evento não fosse naquele dia. Mas às vezes não tem o que fazer, não existe uma outra data, né? Vocês entendem que, então, assim, ele não é um stakeholder importante no processo. Ok? Então, ele é um dos últimos para você poder conversar nesse processo. E se for conversar, inclusive. Porque tem uns, às vezes, que você vai listar, mas você vai ignorar. Ok? Eu trouxe isso aqui para vocês porque se vocês procurarem na no nosso material sobre teoria dos stakeholders, vocês vão ver essa teoria que é uma das mais relevantes, tá? Eu não gosto dela porque eu acho que ela é muito... Eu queria falar doutrina. Se você buscar na doutrina de gestão, você vai chegar a isso aí. Você vai classificar o seu stakeholder de acordo com 3 referências: o poder, a urgência e a legitimidade. E a partir dali você vai colocar uma dessas muitas 7 possibilidades do o que caracteriza esse stakeholder, certo? Eu não gosto muito dessa... Eu acho ela muito... Não é que eu acho ela ruim, ok? Eu acho que eu trouxe ela aqui para vocês saberem como ela funciona. Quem sabe vocês têm um interesse em avançar nesse estudo, tá?
mas eu acho ela muito teórica. Eu não gosto muito dos processos tão teóricos, tá? Eu acho que é para um cara que estuda administração num nível muito avançado, que estuda gestão num nível muito avançado, ok? Eu estou num processo de fazer um mestrado nessa área, tal. Então acho que para mim isso tem alguma utilidade. Mas acho que classificar por ordem, igual o slide anterior, é muito mais simples e é muito mais importante, ok? E acho que o ponto mais importante que é esse último quadro de hoje, que é exatamente isso aqui. Isso aqui é um mapa que eu criei de stakeholders para, para eventos esportivos, ok? E aqui nós vamos ter uma visão, não é definitiva, como eu disse lá no mapa lá atrás. Os eventos diferentes podem gerar stakeholders diferentes, mas aqui eu dei uma condensada de um jeito que fica um pouco difícil de sair desse mapa. Tá legal? Então, isso aí vocês podem copiar, podem utilizar, não tem problema nenhum. Tá certo? Vamos analisar esses stakeholders e eu vou começar com o ponto principal para mim, o que são na teoria, naquela teoria que eu mostrei lá dos stakeholders, os interessados definitivos, que são os participantes. E aqui a gente tem 3 grupos que é importante a gente separar. E o primeiro é o principal, são os atletas, propriamente dito. Né? Os atletas. Né? E aqui eu posso estar falando de campeonato, posso estar falando de festival, posso estar falando de exibição, posso estar falando de desafios, posso estar falando de uma troca de faixa, por exemplo. Em todos esses eventos, numa visita a um outro professor, a uma excursão, por exemplo. Em todos esses eventos, os atletas vão ser os stakeholders definitivos, ok? No final das contas, eu vejo, e eu já participei de muita reunião de organização de campeonato, muitas vezes, uma grande briga que eu tinha com muita gente é porque se pensava em outras coisas antes de se pensar no atleta, né? Então eu acho que os primeiros desejos que precisam ser pensados é do atleta, ok? Acho que é o stakeholder definitivo de um evento esportivo. E a gente tem 2 grupos que eu acho que são muito importantes e são separados, tá? A organização e o quadro de árbitros. Normalmente, no Brasil, a gente enxerga essas coisas juntas, tá? Mas tudo que existe de mais moderno quando se fala de evento esportivo no mundo, essas coisas são separadas. O quadro de árbitros é separado da organização em geral. Óbvio que elas têm que trabalhar juntos. E o quadro de árbitros, de alguma forma, ele está dependente da administração do evento, ok? Mas não é uma relação direta. Então eu vou dar exemplo de grandes eventos, por exemplo, NFL, NBA, todos eles têm a Premier League, por exemplo, né, na Inglaterra, todos eles têm um quadro de arbitragem independente e profissional. Ok? Mais importante do que ser profissional é ser independente. Ah, mas então você está falando, Sensei, que o quadro de arbitragem tem que ser completamente independente, então ele meio que decide as regras. Não é isso. Não é isso. Dentro de uma decisão de regras que foi tomada por quem está organizando o evento, vamos imaginar que você, como organizador, vou dar um ótimo exemplo aqui, de como que essas coisas elas são separadas e ao mesmo tempo existe uma hierarquia. Você como organizador de evento, eu, por exemplo, eu como diretor técnico, eu não gosto de reunião de arbitragem no dia do evento. Não gosto. Não gosto, eu não consigo conceber, ainda mais em 2022, 2023, 2024, no tempo atual, eu não consigo conceber como que nós não podemos utilizar uma ferramenta como Google Meet para poder fazer uma reunião no dia anterior com os árbitros, já definindo esses árbitros online, quais que vão ficar nas áreas específicas e dando a eles todos uma visão geral de como é que você quer ver a arbitragem. Não sei se vocês conseguiram conceber, mas nós precisamos passar a fazer isso. Urgente.
ali no calor da emoção do evento, não é hora de ficar falando sobre arbitragem. Não é hora mais. Esse momento já passou. Ok? Ninguém aprende a arbitrar nos últimos 15, 20 minutos antes do momento. Ok? E qualquer recomendação que seja pontual e que até acho que é relevante, ela deveria ser feita no dia anterior. Deveria ser feita no dia anterior. Para tirar dúvidas com tempo, porque no dia anterior a gente já sabe quem vai arbitrar ou não. Eu até acho que essa reunião não dá para ser feita muito tempo anterior, mas no dia anterior você já sabe quem é que vai arbitrar ou não. Ok? Por que esse quadro de... Então aí que está um ponto, por exemplo, quem que define se vai ter essa reunião ou não? A administração do evento. Então a organização continua sendo hierarquicamente superior ao quadro de arbitragens. Ah, mas então por que ela não está dentro do quadro de arbitragens? Porque vejam bem, se você realiza um campeonato brasileiro e você consegue ter um quadro de arbitragem independente, onde as pessoas não são qualificadas como de Minas, como de São Paulo, como do Rio de Janeiro, você começa a ter um quadro de arbitragem independente que dá lisura ao evento. Que dá... Lisura é o melhor termo, né? Não vou falar honestidade, porque honestidade é demais. Porque eu sei que o árbitro, quando ele está lá, ele, no geral, a maioria de nós árbitros tentamos fazer a coisa do jeito mais justo possível, né? Agora, quanto mais isso não ficar dependente da organização, melhor. Porque se aquele árbitro, por exemplo, não tiver vínculo com os atletas participantes do evento, muito melhor. Muito melhor. Então isso é um ponto muito relevante, sabe? Acho que faz muita diferença. Mas sei, nós estamos muito distante desse ponto. Estamos. Precisamos pensar em medidas para isso caminhar, né? Mas entender da teoria não quer dizer que você precisa aplicar tudo que eu tô passando aqui para vocês, tá? Entender a teoria significa mirar quais são o que é feito de melhor no mundo hoje e entender se eu consigo chegar nisso ou não. Porque, obviamente, tudo que eu estou falando aqui, senhores, seria ótimo se a gente conseguisse, né? Seria maravilhoso. Mas a realidade, às vezes, bate na porta, bate no peito e a gente não consegue fazer. Tudo bem, não tem problema. A gente tem que entender a nossa realidade dentro de uma organização, né? Mas saber o que seria o ideal é muito importante. É muito importante porque, às vezes eu não consigo fazer exatamente como é feito, mas eu consigo achar uma alternativa. Esse é o ponto, talvez. Entender o que você quer. Vou falar mais para frente disso de plano de ação, mas entender o que você quer. Entender quais são os caminhos convencionais e que às vezes não são os nossos, porque os caminhos convencionais, eles sempre passam por uma questão, em uma grande parte das vezes, eles passam por uma questão que é o dinheiro, ok? Passam pelo cash. E a gente às vezes não tem, né? Muitas vezes não temos. Então, criar alternativas em cima disso. Perfeito? Vamos falar dos outros stakeholders relevantes. Vamos falar de todo mundo, tá? Os burocráticos, né? Entidades administrativas. Se eu estou organizando um campeonato de um clube, estou organizando o campeonato do meu clube. Entidades administrativas podem ser as entidades de desporto, né? Entidades, por exemplo, a Liga Estadual, a Liga Nacional, né? Uma federação, uma confederação, todos eles são entidades administrativas, ok? Até mesmo os clubes que eu vou convidar, ok? Esses também são, se eu for convidar algum clube, sim. Eu preciso avisar eles, porque tem, por exemplo, em várias federações a gente sabe que o cara não pode realizar o torneio dele. Ele não tem o direito de realizar o torneio dele sem comunicar a federação. O que eu acho um absurdo, né? Acho o fim do mundo. Essa é uma das regras que eu sou totalmente contra, tá? E não tem como acontecer, ok? Obviamente, se eu preciso de material daquela entidade, aí, ao contrário, eu sou totalmente a favor. Tem que ser avisado, sim, e tem que ser estudado como que vai ser feito. Agora, se eu estou fazendo por mim, se eu estou alugando, se eu estou arrumando emprestado com os amigos, aí não faz o menor sentido esse processo, né? O governo local. É muito importante que o governo local saiba, tá? O que você está fazendo.
E obviamente eu estou falando de uma prefeitura, talvez o governo do estado, de repente até o governo nacional, dependendo do tamanho do evento que você vai fazer, tá? Mas aí talvez o mais importante seja o governo local, né? É importante que alguém, aí eu não estou falando às vezes só de prefeito, né? Um secretário de esporte, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Ele precisa saber que você está fazendo esse evento, tá? Isso é muito relevante. Às vezes a gente fica cansado de mexer com burocracia, e eu sou um dos caras que odeio mexer com essa parte burocrática e chata, mas é importante ele saber, porque de repente alguma coisa ele pode conseguir para você, né? E conselhos tutelares, bombeiros, polícias, esses caras todos precisam saber. Polícia, você está falando, Sensei? Como assim, polícia? Eu preciso colocar segurança no meu evento? Às vezes não necessariamente, mas vai que ocorra um problema policial ali. Imagina se começa uma confusão ali e isso parte para uma coisa mais séria. A polícia precisa saber o que está acontecendo. Para ela entender que ali está tendo um evento ali, que está tendo um volume de pessoas, né? Ela precisa ser avisada que aquilo está acontecendo, porque na hora que você virar e falar, se surgir um problema aqui, a própria polícia vai entender que aquilo ali, esse problema, pode escalar, porque tem um grupo de pessoas grande ali dentro, né? Não é igual um problema de uma casa, né? Aconteceu um roubo numa casa, vamos imaginar isso. Aquilo não escalona muito rápido porque envolve menos pessoas. Agora, se você tem um espaço que está cheio de gente, aquilo pode virar um problema sério. Então é importante. Bombeiro tem questão de alvará, muitas vezes as pessoas pedem alvará de bombeiro, né? Apesar que isso tem um pouco a responsabilidade do ginásio, mas são pessoas que são interessadas de alguma forma, ok? Vamos para patrocinadores. Possíveis patrocinadores. E a gente tem que contar isso como um stakeholder, ok? Também é uma área difícil, muito difícil de arrumar, patrocínio, mas são possíveis interessados. E as primeiras delas, com certeza, as empresas do ramo, né? Empresas de judogi, empresas relacionadas com a área fit, com a área de educação, são duas áreas importantes que nós exploramos pouco, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho disso quando a gente está falando de marketing esportivo, né? A gente fala muito sobre isso. O judô tem uma ligação muito forte com a educação. E a gente explora pouco o conceito de empresas que lidam com a educação também explorarem os valores do judô, né? Então são possíveis parceiros, patrocinadores. E quando a gente fala de patrocínio, pessoal, as pessoas sempre pensam em dinheiro, mas não é necessariamente a realidade, ok? Muito importante a gente entender outros valores que poderiam ser, sei lá, se você consegue para um menino uma bolsa de estudo em um colégio de um ano, que o cara não vai pagar nada, gente, qual que é o valor disso hoje, né? É um valor muito grande e que não é necessariamente dinheiro que esse cara está vendo, ok? Com governos também, porque quando uma prefeitura te cede um ginásio, eu sei, na verdade, que é um espaço público e que ela tem meio que o dever de ceder isso para a população, e essa é a realidade, mas é uma espécie de patrocínio. Se você não conseguir aquele ginásio, você tem que pagar, você vai ter que alugar. Então é um valor importante, né? E é muito difícil, às vezes, receber dinheiro das prefeituras, tá, gente? Mas na hora de organizar um evento, muitas vezes a prefeitura tem disponibilidade de outras coisas, ela tem facilidade de outras coisas, porque ela já tem os contratos firmados, tá? É uma área que eu também não gosto de falar muito, mas ela tem já os acordos, ok? De várias coisas. Tem acordo de medalha, tem acordo de área de enfermagem, por exemplo, tem acordo de transporte com empresas de transporte para fazer esse tipo de eventos. Então, né? Aluguel de material de evento, tá? Às vezes o próprio governo local tem. São possibilidades. E o comércio local. Isso é também uma área muito relevante, porque, obviamente, você levando o evento para lá, você está levando hoje o que é mais importante, você está levando um público que vai querer consumir. Então, tendência a consumir. Desde o comércio local direto, que é o que a gente está falando agora, e quando a gente falar lá nos terceiros, do comércio em geral, tá? O comércio local direto são, por exemplo, acho que a área de comida, por exemplo, nesse ponto sempre sempre atinge, né? O cara vai ficar ali um tempo no evento, então ele tem que se alimentar. Então essa é uma área que é diretamente envolvida com esse processo, né? E quando eu falo comida, eu não falo só de bar, restaurante, eu posso falar de um supermercado, por exemplo. Por que não? Uma padaria. Padaria, então, acho que é muito mais comum às vezes, ok?
Mídias. Vamos falar de mídia. Mídia convencional, que quando a gente fala de mídia, normalmente, no geral, a gente pensa nessa mídia convencional, que é TV, rádio, jornal. Quanto mais a gente está no interior, mais fácil de a gente acessar essa mídia, né? Quanto mais a gente está na capital, mais complicado. Mas, graças a Deus, a gente está vivendo um mundo onde mídia convencional ela se tornou apenas mais uma alternativa, né? E hoje a gente tem, por exemplo, quero colocar num item separado, quando o pessoal fala de mídia, muitas vezes eles colocam todo mundo junto. Mas hoje a gente tem influenciadores digitais. E o influenciador digital, muitas vezes, ele vai falar direto para aquele público-alvo. Isso é uma grande vantagem. Hoje, contratos de influenciadores digitais são mais altos do que contratos, às vezes, de TV, senhores. Tá? Por quê? Porque se você identificou que aquele influenciador fala diretamente para o seu público-alvo, para o seu cliente-alvo, pô, você está falando para um cara especificamente o que ele quer ouvir. Porque você não está mandando essa informação para uma galera que não quer saber nada, por exemplo, de campeonato de judô. Não quer saber absolutamente nada de campeonato de judô. Não quer saber nada de judô. Ele não gosta de judô, às vezes. Então, quantas pessoas estão sendo atingidas quando você está falando para o público em geral? O influenciador digital ele veio suprir esse ponto. E às vezes um cara que tem 5.000 seguidores, mas que fala só para judocas, por exemplo, é uma mídia muito mais relevante do que um jornal, por exemplo, nacional. Tem que se ponderar isso aí. Okay? Ainda mais numa relação custo-benefício, porque se eu colocar uma propaganda no Jornal Nacional, por exemplo, da Globo, quanto que eu vou gastar? Vou gastar uma fortuna. E com um cara que às vezes tem 5.000, 10.000 seguidores, mas ele fala para um público específico de judô, todos os 10.000 vão ser impactados. Ok? Por fim, a mais importante das mídias, que é a menos falada quando a gente está falando em marketing, né? E aqui a gente está falando um pouquinho de marketing, mídia espontânea. Mídia espontânea está ligado com o engajamento que você gera nos seus participantes, tá? E a pessoa, às vezes, sei lá, quando a Liga Nacional está realizando um evento, eu vejo que às vezes existe não é uma restrição, não é uma má vontade. É que a pessoa não entende, às vezes, o que ela está ganhando em divulgar aquele evento, ok? E ela precisa entender o quanto que ela está ganhando com isso aí. Ela está ganhando absurdamente. Porque a gente tem que parar de enxergar isso como uma relação de hierarquia direta. Óbvio que as pessoas têm uma hierarquia com a Liga Nacional. Mas nós precisamos ter uma questão, ver mais isso como se fosse uma franquia. Eu sou uma franquia da Liga Nacional de Judô. Eu faço parte disso aqui de alguma forma. Então, quando aquilo dá um boom, quando aquilo cresce, eu cresço junto. Então, a mídia espontânea de um bom evento, do antes, o durante e o depois, é um negócio inimaginável. Porque, primeiro, ela fala mais diretamente com o meu público-alvo. Né? O cara tá ali fazendo um Instagram, tá fazendo um Reels, tá fazendo um Story do seu evento. Ele tá falando com pessoas ao redor dele, que provavelmente também podem ter algum tipo de interesse em judô, e provavelmente pessoas que estão próximos, por exemplo, da academia desse cara, né? Do professor, por exemplo. Então, se o cara está tendo uma experiência agradável ali e ele está transmitindo aquilo para todo mundo, gera nas pessoas que estão vendo interesse pelo judô, ok? Por que ela é uma mídia espontânea e por que eu estou falando que você fala diretamente com o seu público-alvo? Porque, vejam, se eu sigo uma pessoa é porque eu gosto dela. Se eu gosto dela, significa que as coisas que ela faz me interessam. Elas me interessam. E eu vou ouvir ela com maior atenção. A nossa relação com esse tipo de mídia é muito diferente. Não é igual quando tá passando um jornal, por exemplo, que você vê aquela propaganda e você fala, que saco essa propaganda, eu não quero ver essa propaganda. Eu não tenho um vínculo com aquele pessoal ali. Você tá entendendo? Então aquela propaganda que é desvinculada do programa, ela não te atinge. Agora, se aquele cara que tem lá 1.000 seguidores, todo mundo tem 1.000 seguidores hoje, gente.
As pessoas que estão acompanhando ele gostam dele. E às vezes não tem uma relação direta com o judô, né? Mas se você está postando, porra, olha que evento bacana, olha aqui, tudo organizado, foi um sucesso. Se você está postando, se os seus alunos estão postando, o resultado disso é gigante para todo mundo. E isso move a roda da indústria do esporte, ok? De uma maneira que vocês não imaginam, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito, então assim, dava para dar uma aula só sobre isso. Mas vamos seguir que isso aqui tá grande, eu falei com vocês que era intenso. Eu vou falar do público, tá? E o público, eu vou dizer para vocês o seguinte, no nosso caso, esse é um mapa que eu criei para o judô especificamente, ok? Nem eu devia colocar até ali, evento esportivo de judô, acho que eu vou mudar isso aí. Porque o nosso público não é, por exemplo, a relação que a gente tem com o público não é a mesma que a gente tem, por exemplo, com o público da Premier League, do futebol inglês, ok? Porque o público dentro da Premier League, ele entra no patrocinador. Porque o público, ele paga para assistir o jogo. No nosso caso, o público não paga para ver as coisas, tá? Ainda. Ok? Não sei se é possível esse passo. Eu fico pensando um pouco sobre isso às vezes. Se você passa por um conceito de exibição, por exemplo, talvez você conseguisse que o público pagasse, né? Mas vamos tratar no geral, no momento que o público ainda não paga. Então ele é um item à parte. Quem são esse público? Família, amigos e amantes do esporte em geral. Por que eles são interessados? Porque a família e amigos provavelmente muitas vezes são para acompanhar aquela pessoa, né? Aquela pessoa que eles gostam. Os amantes do esporte são aqueles que vão lá para ver o esporte em geral. São dois públicos diferentes. Eles são interessados, primeiro, porque eles consomem ali dentro. Um cara que é um amante do esporte, às vezes não está lá para ver ninguém. Mas se ele tiver, por exemplo, um produto ali, às vezes ele tem uma camisa que ele gosta, que ele vai achar interessante, ele vai comprar. Por exemplo. Okay? Eles são interessados. Eu preciso pensar o meu evento lembrando que pode ter esse tipo de público também. Isso é um erro que eu ainda não sei como corrigir. Na verdade, eu tenho ideias, mas é difícil, porque quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo, até hoje, faz evento de judô pensando nos atletas, que são os elementos principais, mas nunca pensam nos amantes do esporte. O cara fala, pô, mas ninguém vai lá para assistir campeonato de judô. Eu fui no Japão para assistir campeonato de judô. Eu fui nos Estados Unidos para assistir campeonato de judô. Eu fui. Entendeu? E não tive, para ser sincero, uma experiência para mim. Quando a gente vai, por exemplo, num jogo de basquete da NBA, você tem toda uma experiência pensada nesse público. E às vezes o cara que nem é amante do esporte vai lá e gosta. Porque a experiência é pensada naquele público. Então nós precisamos começar a mudar a chave. Precisamos entender que aquele público é um público interessante. Não só os amantes do esporte, amigos, família, público em geral. Ok? É muito importante isso aí. Isso dá o tal do retorno, que é a tal da mídia espontânea, né? Então tem toda uma rede aí de informações. Por fim, os terceiros. Terceiros são aqueles caras que às vezes nem sabem que o evento vai acontecer. Eles entram muito naquela questão dos caras que são muito mais afetados do que interessados, né? Então eles não são interessados direto. Eles não sabem, mas eles são interessados, porque vai acontecer um negócio ali perto deles que eles não têm ideia do que pode acontecer. E se eles soubessem, provavelmente eles ficariam mais envolvidos com o processo. Comércio em geral. Você tem uma loja de roupas ali perto, que não mexe com moda esportiva, por exemplo. Esse cara está envolvido com aquilo de alguma forma. Pode afetar ele, o evento? Pode. Mas é difícil de afetar diretamente, né? Mas, de qualquer forma, existe um público ali. Existe um público que ele pode, de alguma forma, saber explorar, né? Então, ele é um interessado. Mesmo sem saber. Muitas vezes não é. Não sabe que é. Mas ele é influenciado pelaquilo de alguma forma. Moradores. Os moradores da região ao redor é um outro ótimo exemplo dessas pessoas que são influenciadas pelaquilo ali. E por fim, muito importante, são os contribuintes. Nós todos, por final das contas, eu tô lá em Belo Horizonte e ocorre um evento
Lá em Paracatu, lá no norte de Minas, de alguma forma, pode ser que eu seja influenciado pelo aquilo ali. Pode ser que tenha saído dinheiro meu para poder pagar alguma coisa daquele evento, né? Então, indiretamente, nós somos todos influenciados, tá? Claro que os contribuintes dentro da hierarquia dos stakeholders são menos relevantes. Mas é importante saber que eles existam. É importante, por exemplo, você entender que se você está utilizando algum tipo de dinheiro público, que talvez seja importante você expor isso para todo mundo. Expor, transparente, porque as pessoas ficam com medo de expor as coisas, tá? Ah, tô recebendo dinheiro público. Não, tô recebendo dinheiro público. O dinheiro público é um dinheiro de todos. Não é um dinheiro do governo que ele me deu. Não é isso, é o dinheiro de todo mundo. Entendeu? Às vezes é importante a gente abrir os horizontes com relação a isso aí. Tá certo? Pessoal, eu acho que é isso por hoje. E eu sei que é um assunto muito complexo, né? Eu acho que é um assunto muito avançado. Ele tem facetas muito. Parece muito complexo, mas ele não é. Todos nós, quando pensamos um evento de judô, quando pensamos um evento, a gente passa por essa análise. Só que a gente não faz ela matemática, organizadinha, né? E às vezes muita gente fala comigo assim, pô, sensei, você é um cara que organiza os eventos super bem e tal. Pois é baseado um pouco nisso aqui. É baseado nisso, isso é muito teórico. Eu, para ser sincero, vou trazer mais coisas nas próximas aulas. Não utilizo exatamente tudo disso aqui, tá? Utilizo bastante. Mas essa metodologia é tão correta que mesmo eu não estando no Brasil, os eventos que eu organizava continuam sendo um grande sucesso. Porque existe um padrão, um conceito, ideias que foram seguidas ao longo do tempo, tá? Então introduzir isso é muito importante. Introduzir essa cultura é muito importante. E não se estabelecer, não firmar apenas naquilo que já deu certo. Isso é um processo complicado. Talvez seja o mais complicado de tudo. E a gente vai falar nisso mais pra frente. Longa essa aula, hein? Essa tem que ter um pouco de paciência para ouvir. Forte abraço a todos. Até a próxima.